vilarejo de pescadores de São Bento, aninhado à margem do rio Paraíba do Sul, vivia de acordo com o ritmo calmo das águas. A vida era simples, baseada na pesca diária e nas histórias contadas sob o luar. Mas a tranquilidade foi abruptamente interrompida por uma série de eventos aterrorizantes. Pescadores experientes começaram a desaparecer, suas canoas encontradas vazias e reviradas. Não havia corpos, apenas um rastro de lodo e galhos secos nas margens do rio. Os moradores sussurravam sobre a lenda do corpo seco, uma criatura amaldiçoada pela mãe e por Deus, condenada a vagar pela terra, sugando a vida de tudo que toca. João, um jovem e corajoso pescador, ignorava os rumores. Ele acreditava que os desaparecimentos eram causados por um predador comum, talvez uma onça ou um jacaré, mas a verdade era muito mais sombria. Em uma noite de lua cheia, o som de gritos agudos ecoou pelo vilarejo. Uma velha pescadora, Dona Benedita, foi encontrada à beira do rio, paralisada pelo medo. Ela mal conseguia falar, mas apontava para a água, onde a figura de um homem magro e deformado, com a pele ressecada e rachada, rastejava para fora do rio. O corpo seco, uma criatura esquelética com galhos e cipós emaranhados em seu corpo, a encarou com olhos vazios. Sua pele parecia de madeira velha, e a terra se ressecava por onde ele passava. O pânico se espalhou como fogo. Ninguém mais se arriscava a ir ao rio. A pesca cessou e a fome começou a assombrar o vilarejo. João, determinado a proteger sua comunidade, decidiu enfrentar a criatura. Ele consultou o pajé da tribo, um homem sábio que conhecia as lendas e os segredos do rio. O pajé o alertou. O corpo seco não pode ser morto. Ele é amaldiçoado. A única forma de se proteger é com a fé. João não era um homem de muita fé, mas a situação o forçou a ir contra seus princípios. O pajé o ensinou a preparar uma poção com ervas sagradas e a rezar para os deuses do rio. Ele disse que o corpo seco se alimentava da vida e da água, e que a única forma de detê-lo era com a água benta. João se preparou para o confronto. Ele pegou uma canoa, uma garrafa com a poção e um punhal. Ele navegou pelo rio, e a neblina se espalhou cobrindo o céu. O ar se tornou pesado, e o cheiro de lodo e terra seca se espalhou. A canoa de João tremeu e ele viu a criatura. O corpo seco rastejava em direção a ele com os olhos vazios e a boca rasgada. A criatura se moveu rapidamente, e o rio parecia se afastar de seu corpo, como se o corpo seco fosse um ímã de seca. João, com as mãos trêmulas, pegou a poção e a jogou na criatura. O corpo seco gritou de dor, e a água fervia e evaporava, deixando um rastro de fumaça. A criatura se contorceu, mas continuou a avançar. O pajé havia o alertado. A poção não era uma arma, mas uma forma de se defender. João pegou o punhal e o jogou na criatura, mas o punhal ricocheteou e o corpo seco o atacou. A criatura o agarrou e a pele de João começou a se ressecar, e sua vida parecia estar sendo sugada. João, sentindo a vida o deixando, se lembrou das palavras do pajé. A fé é a única forma de se proteger. Ele começou a rezar. Ele rezou para os deuses do rio, para os seus ancestrais, para a sua família. Ele rezou com todo o seu ser, e as lágrimas escorreram. A criatura, sentindo a fé de João, soltou-o. A fé era como veneno para o corpo seco. A criatura não se alimentava de fé, mas de vida, e a fé era a vida que ele não podia roubar. O corpo seco, derrotado pela fé de João, se afastou, e o rio o acolheu de volta. Ele se dissolveu na água, e o rio voltou ao seu estado normal e a neblina se dissipou. João, fraco e machucado, foi resgatado por sua família e levado para casa. O vilarejo celebrou, e João se tornou o herói da comunidade. A lenda do corpo seco se espalhou e os moradores voltaram a viver em paz. Mas eles nunca se esqueceram daquele que os salvou. Eles voltaram a pescar, mas eles nunca mais se esqueceram de rezar para os deuses do rio. E eles nunca mais se esqueceram da fúria do corpo seco e da fé de um homem que salvou uma comunidade.